Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma sessão de webinar hoje com uma convidada aí mais que especial, Renata Batista. Até a gente já entrou alguns minutinhos aqui antes, depois a gente vai se apresentar, né? Mas a Renata é também colaboradora da Thomson Reuters, consultora tributária aí da parte do Checkpoint. Boa tarde, Renata. Boa tarde, obrigada, Roger. Boa tarde, pessoal. Então, a gente entrou aí 2 minutinhos antes até para o pessoal aí dando um ok, se está ouvindo a gente. Né? Uhum. Isso, dá. Se puder, o pessoal aí já no chat indicava se o áudio está ok, se a nossa imagem está boa, para a gente, a partir das 4 horas, aí, 16 horas, a gente está iniciando o nosso webinar. Deixa eu ver aqui no chat. Boa tarde. O Marcos já deu boa tarde? Só deixa eu... Boa tarde, Marcos. Pessoal aí também, se quiser dar um feedback aí de como é que está a entrega do IR, correria, falta muitas pendências, muitas dúvidas. Pessoal, vamos interagindo aí no chat, né? A gente vai fazer um formato até hoje no webinar um pouco diferente. Quem está acostumado a assistir os webinars aí da solução de domínio, geralmente a gente traz uma demonstração, um tema, e depois responde as perguntas. Hoje a gente vai fazendo um formato um pouco diferente, então a Renata, aí, nossa expert de imposto de renda, vai estar basicamente durante 1 hora respondendo algumas dúvidas, né? A gente vai dar prioridade até para o pessoal que já encaminhou as dúvidas antes. Então, quem encaminhou as dúvidas antes, a Renata aqui já tem mapeado, então a gente vai responder item 6 ou 7 questionamentos que são vinculados ao tema de hoje, mas também depois o pessoal, caso essas perguntas iniciais vocês tenham mais alguma dúvida sobre o assunto, podem ir encaminhando no chat, que no final da sessão aí eu vou fazendo as perguntas para a Renata, que ela vai respondendo para tirar as dúvidas aí de todo mundo sobre o imposto de renda. Boa tarde, o Lenda aqui dando boa tarde, Tiago, a Márcia, a Demilson, a Ariadna, legal, o pessoal participando. O assunto hoje que acho que o pessoal tem bastante dúvida, né, Renata? Como fazer essa declaração de bens e direitos do exterior é um tópico que gera bastante dúvida. Sempre, muitas dúvidas. E o bacana também é que, além desses questionamentos, como você bem colocou, como é um período que a gente montou esse formato mais de um bate-papo mesmo, para o pessoal interagir, mandar as dúvidas. Então, a gente tem, obviamente, o tópico central da palestra, até para que vocês, de repente, possam encaminhar antes, mas o tema não fica restrito. Então, acabou tudo sobre esse tema, as dúvidas que foram enviadas, que o pessoal pode mandar, desde que, obviamente, vinculado à entrega da declaração, mas mesclar assuntos, não se limitem à declaração de bens do exterior, pode mandar mais dúvidas. Tá. Acho que a gente vai iniciar agora, já deu 16h01. Agradeço o pessoal que está no chat dando ok para a gente. Várias pessoas já deram boa tarde. Vou pedir para os nossos assistentes aí que não estão com a câmera aberta iniciar a gravação, que daí eu vou dar o pontapé aqui. Tá? Só deixa eu achar aqui, ó, compartilhar minha tela. Screen. Opa, achei a opção. Vamos lá, deixa eu conversar aqui meu PowerPoint para a gente iniciar a nossa apresentação. Espera aí que eu acho que Vocês estão vendo minha tela? Está vendo minha tela, Renata? Sim. É o QR Code ali já em formato de apresentação, que eu acho que aqui para mim me compartilhou. Ainda não está em formato apresentação. Ah, tá, desculpa. Deixa eu... Opa, agora sim. Formato em apresentação, agora, né, Renata? Agora sim. Perfeito. Então, vamos... Deixa eu só... Vamos iniciar aqui nosso webinar, então, de hoje. Vou me apresentar primeiramente. Eu sou o Roger, trabalho aqui no time de
de experiência do cliente da domínio, soluções de domínios da Thomson Reuters, tá? Hoje a gente está aqui com a Renata, nossa especialista tributária, trabalhando no Checkpoint, né? Aqui eu já deixei o QR Code na tela para vocês já irem acessando, tá? Mas eu primeiro gostaria de reforçar que essa vai ser a primeira sessão de 3 webinars que a gente vai fazer especialmente sobre o imposto de renda, tá? Como a gente comentou anteriormente, vão ser sessões mais focadas realmente em tirar dúvidas, então a gente trouxe a Renata aí, que é fera no assunto, sabe muito de imposto de renda, para conversar um pouquinho com os contadores sobre a entrega da declaração do imposto de renda, né? Então, o prazo já é aí no próximo mês, e agora a gente sabe que começa essa demanda, a correria nos escritórios, então o pessoal sempre tem bastante dúvida, então a gente vai fazer essas 3 sessões para estar podendo esclarecer as dúvidas. Hoje a primeira sessão vai ser sobre como declarar bens e direitos do exterior, tá? Dia 23, na próxima terça-feira. Comprovação e guarda de documentos fiscais, também comigo e a Renata. E por último, na dia 30, gestão de escritórios contábeis nesse período de R. Então, eu e a Renata vamos estar aqui participando novamente com vocês. Eu estou vendo aqui que o pessoal já está fazendo pergunta, Renata. Mas a gente vai estruturar o webinar da seguinte forma. Então, a Renata, como eu falei anteriormente, para quem ainda não tinha entrado, já tem algumas perguntas ali pré-selecionadas. Então, alguns clientes já fizeram alguns questionamentos antes do webinar, tá? Então, a gente vai dar prioridade para esses questionamentos. Acredito que muitas dessas perguntas já vão resolver, já vão poder explicar para o pessoal que também está participando algumas dúvidas que você já tem. Tá? Então, vou passar a palavra para a Renata para ela se apresentar, enfim, e depois dar continuidade no webinar. Mas antes da Renata se apresentar, a gente de fato começar o webinar, tá? Aqui na tela a gente tem um QR Code especial aí para clientes domínio e não domínio, tá? Então a gente indica que vocês acessem o QR Code, podem se cadastrar ali e vocês vão ter acesso aí a promoções especiais e também descontos das soluções da domínio da Thomson Reuters. Então fica aí o QR Code para vocês estarem acessando e também podendo aproveitar aí descontos especiais, tá bom? Renata, passa a palavra para você. Obrigada, Roger. Boa tarde, pessoal. Falar com vocês hoje sobre declaração de imposto de renda. Já tem quem participou da palestra semana passada, a gente procurou abordar assuntos de uma forma bem generalizada, apontando as principais alterações que nós tivemos na legislação, prazos, penalidades, algumas novidades do programa. Então, foi bem um aspecto geral e algumas dicas de planejamento tributário. Até durante a palestra, tem um certo delayzinho, tá? Para as perguntas. Então, nós tivemos algumas perguntas que foram encaminhadas relacionadas a esse tema da declaração, como declarar bens e direitos do exterior. São dúvidas bem frequentes, eu trabalho com consultoria, então eu recebo uma demanda, principalmente nessa época do ano, muito grande, sobre como declarar, se está obrigado a declarar, se as regras de obrigatoriedade, nos casos de bens e direitos que estão no exterior, são as mesmas de um bem e direito que a gente possui aqui. Então, eu queria começar falando sobre isso, depois eu vou partir para as perguntas que já foram encaminhadas, até da outra palestra, as que foram encaminhadas através do form. Também vou estimular muito a vocês para que encaminhem a dúvida no chat, ou, olha, não vou conseguir fazer a pergunta, não tenho tempo para ouvir a resposta, enfim, sempre interajam com formas que a gente também vai encaminhar, para que a gente possa trabalhar em cima do conteúdo que vocês encaminharem para a gente, tá? Então, como eu mencionei, o tema inicial é sempre para estimular esse envio das perguntas. Mas como a gente está num período de entrega de declaração, é lógico que a gente não vai ficar engessado. Então, tem dúvida, mas não está relacionado ao tema de bens e direitos do exterior, é outra coisa? Encaminha, não tem problema. Primeiro de tudo, eu queria pontuar para vocês que uma dúvida bem frequente é: quando eu tenho um bem ou direito do exterior, eu tenho que observar aquela mesma regrinha de obrigatoriedade que nós temos para bens e direitos aqui no país? Sim. Primeiro, que a legislação ela não distingue, num caso de bens e direitos, que o bem tem que estar no Brasil, tá? Para aquele limite que hoje nós temos de R$800 mil. Então, nós tivemos um aumento, né? No quesito de obrigatoriedade. Então, todos que possuem, por exemplo, bens e direitos de valor superior a R$800 mil, eles já estão obrigados a apresentar a declaração do imposto de renda, ainda que não se enquadre em nenhuma das demais condições de obrigatoriedade.
Ah, e esse limite abrange o quê? Só bens do país? Não, é bens do país, exterior, qualquer lugar, tá? Então, sempre é o conjunto dos seus bens, não importa aonde ele está localizado. Possui bens e direitos no montante acima de R$800 mil, obrigatoriamente, você já está obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda da pessoa física. Ah, então, eu tenho aqui no Brasil e tenho bens no exterior. Vou somar os dois para observar esse limite? Sim. Enfatizando, esses R$800 mil não é exclusivo para bens e direitos do qual o contribuinte possui aqui no país. Engloba tudo, tá? País e exterior. Então, com base nisso, isso é uma das principais dúvidas que o pessoal também tem, se dentro desse limite engloba bens do exterior também. Com base nisso, passando para vocês em relação a que sim, observem, montante total, eu vou partir para as perguntas que já foram formuladas, tá? Primeiro, nós recebemos um questionamento que indica, olha, eu recebo rendimento do exterior. Como é que eu faço a declaração? Aonde eu tenho que declarar? E sim, o imposto eu só pago na declaração de ajuste anual? Não. Tal como ocorre com os rendimentos que a gente recebe aqui do Brasil mesmo, os bens do exterior, os rendimentos do exterior, a gente também precisa tributar mensalmente. A diferença é o quê? Fonte pagadora, no caso, quando eu presto o serviço, eu, Renata, presto um serviço para uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica, em cima do montante que eu tenho a receber, ela calcula o meu imposto de renda a ser retido. Quando a gente tem uma operação que é praticada com o exterior, a obrigatoriedade pelo cálculo do imposto e pelo recolhimento é minha, eu, a própria beneficiária. Então, aqui, Renata prestou um serviço para o exterior, a empresa do exterior fez a remessa. No mês que eu recebi, eu preciso sim oferecer a tributação. Então, os rendimentos que a gente ofere do exterior, eles não são tributados somente na declaração de ajuste, muito pelo contrário. Se você fizer isso, a chance de repente, o fisco te aplicar uma penalidade em relação a essa operação pela falta de recolhimento do carnê-leão é muito grande. O que seria o carnê-leão? Carnê-leão, sempre que uma pessoa física recebe rendimentos do exterior ou de outra pessoa física, ela tem a obrigatoriedade de calcular o imposto de renda com base na tabela progressiva, então tem que ver a faixa que está, faz o cálculo do imposto e faz o recolhimento do carnê-leão. Nesse caso, dessa dúvida, essa pessoa oferiu rendimentos do exterior e queria saber, eu só vou tributar na minha declaração de ajuste? Não. No mês do recebimento, você vai oferecer a tributação, esse rendimento, com base na tabela progressiva, e vai recolher o carnê-leão, que é um recolhimento mensal obrigatório. Ah, não fiz isso. E aí, qual que é o impacto? Bom, isso é bem frequente, é uma falta de organização, e é por isso que é muito importante a gente ter um auxílio, estar bem preparado com o sistema, com escritórios de contabilidade que auxiliem em relação a isso, porque o pessoal acha que, eu vou oferecer a tributação do principal e tá tudo beleza. Não tá tudo beleza. Por mais que dentro da declaração de ajuste você demonstre que ofereceu a tributação, esse rendimento recebido do exterior entrou para a tua base tributável, como não teve o pagamento mensal, o fisco pode sim falar, opa, cadê o recolhimento mensal, Renata, o carnê-leão em cima desse rendimento? Ah, eu não fiz, mas eu já ofereci a tributação na própria declaração de ajuste. Não, mas o carnê-leão, ele é obrigatório. E aí o fisco pode aplicar uma penalidade, aspas, isolada, né? Ele não vai me cobrar o principal, porque o principal eu já demonstrei que eu tributei, ofereci a tributação, mas ele pode calcular os juros e a multa em cima daquele montante que eu deixei de recolher. Então, tenham atenção. Sempre que receber rendimento do exterior, carnê-leão, tá? Lógico, tem casos em que não cabe o carnê-leão, como a gente vai ver em algumas outras perguntas que foram formuladas. Que aí, no caso, o recolhimento é ganho de capital. Tem que fazer o recolhimento, mas a tributação é pelo ganho de capital. O que também não retira a responsabilidade pelo recolhimento. Mas prestei serviço para o exterior, tenho, de repente, um imóvel no exterior que eu alugo, todos esses rendimentos de aluguel, prestação de serviços, eles devem ser recolhidos através do carnê-leão e a responsabilidade é do próprio prestador do serviço, do próprio beneficiário, tá? Aquele que oferiu a receita. E, como eu mencionei para vocês, só declarar na declaração de ajuste não exime, não tira o fato de que o fisco pode cobrar multa e juros em cima desse valor. Ok? A outra pergunta é assim,
Um cliente comprou Renato, um apartamento... Oi? desculpa te Pode interromper, falar. mas eu só Imagina. queria reforçar. Desculpa. Eu só queria reforçar ali que o Carnê-Leão é uma funcionalidade para quem é cliente domínio, que hoje a gente consegue fazer dentro do nosso módulo contabilidade, tá? Então, até foi uma novidade que a gente liberou no começo do ano, então já está disponível também. Então, de repente, você tem esse cenário que a Renata passou de um recebimento exterior, seja de aluguel ou qualquer outro valor, você consegue hoje fazer o controle dentro do sistema domínio, tá? E depois exportar essas informações lá para o CAC, depois fazendo esse adiantamento mensal aí do Carnê-Leão e depois fazer o fechamento anual lá do imposto de renda no ajuste anual. Tá? Eu só queria dar só esse complemento ali. Não é o foco Não, é hoje de mostrar o sistema da perfeito. domínio, né? Mas para quem é cliente domínio, já também fica sabendo aí que a gente tem essa opção. Então, depois pode dar uma pesquisadinha em nossos webinars e também Central de Soluções e Suporte, que a gente tem uma solução para também estar auxiliando você. Sim, perfeito. E é importantíssimo esse controle. Ele foi ignorado, assim, por muito tempo. O pessoal acaba tendo não, a gente já vai oferecer a tributação lá no ajuste, eu não preciso me preocupar com esse recolhimento mensal, precisa. Porque eu já peguei e não foi uma coisa assim, bem super esporádica, não. Já peguei autuações porque não teve o recolhimento do Carnê-Leão. E aí esse contribuinte acabou tendo que arcar com pagamento de multa e juros, não do principal, mas da multa e dos juros. Então, é algo que precisa, sim, ter um controle super efetivo, e ele está super vinculado também à parte de planejamento tributário, né, que a gente conversou na live que nós fizemos no YouTube, na palestra da semana passada. Então, é uma ferramenta importantíssima para isso, porque a falta desse recolhimento implica em penalidade, infelizmente, implica em penalidade para o contribuinte. Mas vamos seguir para essas perguntas que foram encaminhadas previamente. É o seguinte: tem um cliente que comprou apartamento financiado no exterior. Que beleza. E, né, que maravilha. E qual a data base da conversão para este caso? Então, na verdade, data base para conversão, o fisco, até em perguntas e respostas, ele pontua muito, é o valor do último dia útil da segunda quinzena do mês anterior, mas sempre quando a gente fala em dedução, em pagamentos que são dedutíveis. Para outros casos, ele usa uma conversão de 31 de dezembro. Para outros casos, ele usa a conversão para a data em que a operação ocorreu. Se a gente pegar até o perguntas e respostas, literal, não tem um perguntas e respostas específico para o caso de imóvel financiado no exterior, tá? Mas tem um perguntas e respostas que ele fala sobre aquisição de bens no exterior. E aí ele coloca que a gente faz a conversão considerando a data de aquisição, tá? Então, o entendimento, apesar de existirem entendimentos controversos, não é um entendimento pacificado, o entendimento que nós temos é que você vai considerar a data de conversão em relação às parcelas do financiamento, tá? Então, tal como ocorre aqui quando a gente financia um imóvel aqui no país. O que eu faço? Eu pego, o que eu paguei em janeiro, o que eu paguei em fevereiro, março, abril, maio, todo o meu pagamento durante o ano, eu somo e tenho o montante pago dentro de 2023, por exemplo. Só que esse imóvel foi adquirido em 2022. Então, eu já tive parcela de financiamento lá de 2022. O que eu vou fazer? Eu vou somar o que eu paguei em 2023 com aquilo que eu já tinha declarado em 2022. Para o exterior, o entendimento é exatamente o mesmo, tá? Então, vamos supor que a aquisição desse imóvel tem ocorrido agora em 2023, tá? Que você vai prestar as informações neste momento na declaração 2024. O que você vai fazer? Você vai somar o pagamento, todos os pagamentos realizados durante o ano de 2023, e aí vai considerar a data do efetivo pagamento, a data utilizada para a conversão da moeda daquele pagamento, e aí vai gerar o montante que você vai indicar como o valor do teu bem, tá? Então, é isso que o entendimento majoritário determina. Existe outra linha de entendimento que fala que você vai se utilizar da cotação do dólar, como acontece com outros tipos de pagamento. Que aí ele fala que a cotação que você vai utilizar é o valor do dólar para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao da operação. Mas para o caso de imóvel financiado, não tem essa especificação,
E quando a gente fala em aquisição de imóveis do exterior, ele sempre coloca a conversão para a data de aquisição, beleza? Então, seria essa, e o que você vai fazer na tua ficha de bens e direitos, no campo de discriminação, você vai informar qual que é o bem, o código específico daquele bem, vai indicar que esse bem está no exterior, vai colocar o valor de aquisição, os valores que foram pagos, no caso de um imóvel financiado, durante o ano da respectiva declaração, em moeda estrangeira, e colocar todos os demais dados em relação a propriedade que você adquiriu, tá? No campo, se você já tinha esse bem em 2022, você vai repetir, né? O campo situação em 31/12 de 2022, vai repetir o montante que você informou na última declaração e somar eventuais parcelas que você teve em 2023. Caso a aquisição tenha ocorrido em 2023, esse campo vai ficar zerado, né? E aí você só coloca realmente o montante que foi efetivamente pago durante o ano de 2023. Um ponto importante é que se o valor de aquisição desse teu bem ele for expresso em moeda estrangeira, ele vai ser convertido para dólar, tá? Pelo valor fixado pelo Banco Central, para a data da aquisição, ou seja, a data do efetivo pagamento que você ocorreu, e em seguida você fará a conversão, né? Vai converter para real pela cotação do dólar fixada pelo Banco do Brasil para essa efetiva também data de aquisição. Então, sempre que a gente fala de bens do exterior, é sempre considerando a data de aquisição. No teu caso, como é um imóvel financiado, a gente considera a data das parcelas, o vencimento das parcelas, o efetivo pagamento dessas parcelas do financiamento. Outra dúvida que foi encaminhada estou com um declarante que possui um saldo em dólar, então é saldo em moeda, em 31/12 de 2023. Como declarar essa informação? Primeiro, um ponto de atenção que está relacionado à variação cambial, porque muita gente pergunta, acha, essa variação cambial, ela é isenta. Não, tem perguntas e respostas, o fisco já se manifestou, tá? A variação cambial de moeda estrangeira em espécie, quando a gente tem ela guardadinha em casa, ela não está sujeita à incidência do imposto de renda na pessoa física até o limite de alienação de moeda equivalente a 5 mil dólares. Então, passou disso, já entra como ganho de capital. Então, mesmo a moedinha que tem lá, guardou, estou juntando dólar, estou prestando contas, né? Agora eu tenho 1.000, mais 1.000, mais 1.000, enfim, passou, quando a variação cambial ultrapassar esse limite dos 5 mil dólares, aí eu já preciso aplicar a regrinha do ganho de capital. Vou preencher lá no GCAP, mas a gente vai ver um pouquinho mais à frente esse caso da apuração do ganho em moeda estrangeira. Então, esse foi um ponto de atenção, mas considerando aqui, desvinculando da parte de ganho de capital e afins, envolvendo mais a declaração, tá? Efetivamente, o que você vai fazer? Ponto 1, você vai declarar na ficha de bens e direitos, no código 6, e indicar que você possui moeda estrangeira. Só que como muita gente compra fracionado, né? Eu não compro, vou comprar aqui 3 mil dólares num único mês. Claro que tem gente que faz isso, mas normalmente o pessoal compra de pouquinho em pouquinho. Então, eu não tenho um valor exato. Eu tenho aqui minha cotação do dólar de 5,20. Não, eu posso ter comprado a 5,20, a 5, a 4,98, a 5,12. Eu preciso apurar uma média ponderada. Mas o que seria isso, essa média ponderada? Para eu achar o valor, né, da moeda, a média do montante que eu paguei por aqueles dólares. Eu vou pegar, eu tenho um controle, sempre que a gente compra dólar via Banco Central, eles dão uma espécie de recibo, né, que vem para a gente indicando o total da moeda que foi comprada e o valor que você pagou, indicando a taxa também e afins. É super importante guardar essa documentação, porque num caso de questionamento por parte do fisco, você tem todos esses documentos comprobatórios. Mas vamos supor, comprei em março 1.000 dólares, tá? A R$5. Perfeito. Quando chegou em julho, eu comprei mais 1.000 dólares, só que aí o dólar já estava 5,10. E quando chegou em novembro, eu comprei 2.000 dólares e o dólar já estava 5,20. Então, eu preciso achar a minha média ponderada, achar a média do valor do dólar que eu paguei por aquele montante dos meus 4.000 dólares. O que eu vou fazer? Eu preciso somar, vou calcular o total, né? Vou somar
o quanto de reais eu gastei para aquisição dos meus dólares. Nesse exemplo que eu coloquei, eu adquiri 4.000 dólares. Se eu pegar, considerando a cotação de 5, 5,10 e 5,20, eu vou ter um total de 20.500 reais. Então, para adquirir os meus 4.000 dólares, eu desembolsei 20.500 reais. O que eu vou fazer? Eu vou dividir os 20.500 pelos 4.000 dólares. E me deu um valor aproximado de R$ 5,12. Então, esse é o valor da minha média ponderada. Aí, o que eu vou fazer? Quando eu for declarar o montante, o equivalente a 4.000 dólares, eu vou fazer esse valor multiplicado por 5,12, porque foi a minha média ponderada. Então, sempre que a gente tem valor em moeda estrangeira, e considerando que a gente tem diversas datas de aquisição, ou mesmo às vezes eu tenho dentro do próprio mês variações também. Eu adquiri a 5,2, depois eu adquiri a 5,12, com uma diferença de dias. Isso é perfeitamente possível. Mas para que a gente possa declarar esse montante, eu preciso calcular essa média. E a média é feita dessa forma. Então, eu preciso somar tudo o que eu adquiri e o montante que foi pago, né? O valor da moeda que eu paguei, para conseguir achar minha média ponderada. A outra pergunta, deixa eu passar para cá. Como declarar rendimentos de aplicação bancária em conta nos Estados Unidos? Após a conversão para reais, deve ser informado como rendimento isento ou exclusivo na fonte? Vamos lá. Primeiro, para esse caso, a gente deve fazer a apuração do imposto através do ganho de capital, que é o que eu estava comentando com vocês na pergunta anterior, daquela regrinha da isenção. Então, eu recebi juros, meu rendimento de aplicação financeira. O que eu preciso fazer? Baixar o programinha da Receita, o GCAP, e aí eu vou indicar o rendimento, os juros, né, o meu rendimento de aplicação financeira dessa conta que eu tenho nos Estados Unidos. Perfeito, fiz isso. O programa, ele calcula, tá? Então, eu baixo o GCAP, ele vai calcular, ele vai te dar o valor do imposto que você tem a pagar em cima daquele rendimento. Como eu estou falando de um rendimento de aplicação financeira de uma conta dos Estados Unidos, eu fiz o preenchimento do ganho de capital, e aí ele vai me gerar um valor de imposto a pagar, eu pago esse imposto, e aí quando eu vou preencher a minha declaração de ajuste, eu vou vou importar esses dados lá do GCAP. Então, o GCAP é um programinha de apuração de ganho de capital, sempre que a gente vende bens, direitos, recebeu herança, enfim, o que quer que seja que está sujeito a apuração do ganho de capital, eu preciso fazer o preenchimento através desse programa, do GCAP. Fiz o preenchimento lá, deu o valor do meu imposto a pagar, eu vou fazer o recolhimento através do DARF. Quando eu preencher a minha declaração, eu vou importar esses dados. Como ele já está lá preenchido, a gente preenche sempre no mês, né, que a operação sujeita ao ganho de capital ocorreu. Fiz o preenchimento no GCAP, na hora que for fazer a minha declaração, faço a importação desses dados, e aí esse rendimento, ele vai ser levado para a ficha de rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Então, para esse teu caso que você encaminhou em relação a essa aplicação da conta lá dos Estados Unidos, faz o preenchimento através do GCAP, apura o imposto sobre o ganho de capital, que na verdade é em cima dos juros recebidos, e aí quando for fazer a sua declaração, importa os dados do GCAP e ele vai levar para a ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte. A outra pergunta está relacionada aos pagamentos que são considerados dedutíveis na declaração de ajuste, mas que foram realizados em moeda estrangeira, foram feitos para o exterior. Então, a gente tem casos de despesas médicas, que são consideradas dedutíveis, inclusive essas despesas, quando ocorrem no exterior, a gente também tem a regrinha de dedução normalmente. Mas existe também uma regra de conversão, que você deve observar para ver qual que é o montante, qual que é a moeda, qual que é a data que vai ser utilizada para que esse valor despendido em dólares, por exemplo, seja convertido em reais. Então, sempre que os pagamentos forem efetuados em moeda estrangeira, se não for em real, ele precisa ser convertido para real, com base na cotação para o dia em que ele foi realizado, e de dólar, perdão, se ele for feito em outra moeda que não o dólar, a gente tem que fazer a conversão dessa moeda para o dólar, para a data em que ocorreu a operação, e do dólar para real. Então, nesse caso,
vamos supor que o pagamento foi feito em euros. O que eu faço? Eu preciso converter euros para dólares, considerando a data em que essa operação foi praticada, e de dólar para reais. Com base, como a gente está falando de uma despesa, tá? De um pagamento, com base no valor do dólar venda, tá? Fixado pelo Banco Central do Brasil, e a cotação que será utilizada é aquela da regrinha do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao pagamento das despesas para o exterior. Agora, não, meu pagamento foi em dólar mesmo, tá? Fiz o pagamento em dólar. Então, a gente não tem o que falar em conversão de moeda para dólar, porque eu já paguei em dólares, eu preciso converter de dólares para reais. Então, como a gente está falando de pagamento, eu estou pagando para o exterior uma despesa, o dólar, a cotação do dólar é o dólar venda, tá? Fixado pelo Banco Central do Brasil, só que ele vai ver o valor da cotação do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento. Então, algo que ocorreu em julho, ele vai pegar a data do último dia útil de junho, né, da quinzena anterior, do mês anterior, aquele em que ocorreu a despesa do exterior. Então, enfatizando essas despesas e os pagamentos realizados, eles devem ser convertidos para dólar, se estiverem em outra moeda, se não estiverem, acabou, já está no valor fixado, para a data da operação, e do dólar para real, sendo analisado o valor do dólar venda, que é aquele mais baixinho, né? Não é porque tem o dólar da compra, que é um pouquinho mais alto, e o dólar venda. Quando a gente fala das nossas despesas, a cotação que a gente utiliza é do dólar venda, que é aquele que tem um valor um pouquinho mais baixo. Ô, Renata, o contribuinte perde uns 30 centavos por dólar ali. É tipo isso, é verdade. Agora, quando é o contrário, é o recebimento, né? Estão recebendo rendimento exterior, aí a cotação que utiliza do dólar compra, que é aquela mais baixinha, o contrário, né? O pessoal tá fazendo bastante perguntas já aqui, Renata. Acho que depois vai ter mais Eu tô vendo. Eu vi aqui que tá pitando. Já vou para elas. Já vou, porque agora é a última que, na verdade, são duas em uma, tá? É que fala sobre o imposto pago no exterior, a compensação, né? O limite de compensação, se eu posso compensar o montante que eu paguei no exterior. Porque tal como acontece com a gente, quando a gente faz uma remessa para o exterior, de uma prestação de serviço, enfim, de aluguel, o que quer que seja, o fisco cobra imposto de renda, tá? No contrário também, quando a gente presta serviço para outros países, tem que observar a legislação daquele país. Naquele país, quando a empresa ou a pessoa física faz a remessa para alguém do exterior, que no caso seria do Brasil, tem um imposto considerado como nosso imposto de renda. E aí fica a dúvida, mas eu já paguei, a minha fonte pagadora, ela já, aspas, reteu, já teve um recolhimento de imposto em cima desse montante. Eu preciso pagar aqui ainda? Precisa, vai oferecer a tributação, normalmente, exceto se for um rendimento tributado exclusivamente na fonte, que aí vai fazer a apuração aqui, e aí você pode, eventualmente, compensar algum montante que já tenha sido recolhido lá, enfim, mas vamos considerar um rendimento que é considerado como tributável mesmo, tá? O que acontece? Tive um valor recolhido, um imposto que foi pago lá no exterior. Ele pode ser compensado só na declaração de ajuste anual? Não é restrito ao ajuste anual. Então, como eu falei para vocês, a gente tem o recolhimento do Carnê-Leão, essa compensação ela pode ser mensal também, tá? Então, o imposto que foi pago no exterior, ele pode ser compensado tanto na apuração mensal quanto na declaração de ajuste, desde que haja acordo ou tratado firmado entre os países, tá? Para evitar a bitributação. Então, precisa ver a lista dos países em qual o Brasil mantém acordo, e aí, se tiver dentro daquela lista, o imposto que foi pago lá, ele pode ser compensado aqui. O que a gente precisa tomar cuidado em relação a essa compensação do imposto? Primeiro, existe uma limitação. E qual seria essa? Até o valor correspondente à diferença entre o imposto calculado com a inclusão desse rendimento do exterior e 100.
Então, eu preciso fazer um comparativo, tá? Então, vou colocar todos os meus rendimentos sujeitos ao recolhimento do imposto e não vou incluir esse rendimento lá do exterior, vou deixar ele de fora. Então, vai dar um valor de imposto a pagar X. Depois, eu vou fazer a inclusão para ver, olha, depois de incluído, tem um valor Y. E aí, eu tenho que respeitar a limitação em relação à diferença. Eu vou dar um exemplo para vocês que até o próprio fisco, ele coloca lá no Perguntas e Respostas. Aproveitando do Perguntas e Respostas, não saiu realmente o de 2024, tá? A gente está preso lá no de 2023, mas como não teve muita mudança, dá para se basear em relação a ele. Então, vamos lá. Eles colocam um exemplo de rendimentos recebidos da Alemanha. Então, o contribuinte recebeu da Alemanha 10 mil dólares. E o imposto que foi pago lá na Alemanha foi de $1.000. A taxa de câmbio para essa operação, a gente precisa observar da quinzena do mês anterior, mas no exemplo que eles colocaram, deu R$ 5,2695. Vamos colocar R$ 5,27, tá? Então, eu tenho o valor dos rendimentos em reais, que nesse exemplo que ele colocou, 52.695 reais, e o imposto pago em reais de 5.269,50. O que eu vou fazer? Eu vou considerar, olha, com o imposto devido antes da inclusão dos rendimentos, antes eu incluir os rendimentos da Alemanha, deu 19 mil reais. Mas depois que eu incluí esse rendimento da Alemanha, meu imposto foi para 32.100. Então, deu uma diferença de 13.100 reais. O limite para minha compensação é esse. Porque nesse exemplo, como eu mencionei para vocês, com a conversão em reais, não deu esse limite, eu vou poder compensar na integralidade. Mas suponhamos que a cotação estivesse elevadíssima e ultrapassou esses 13.100 desse exemplo que eu coloquei para vocês. Depois eu posso até printar e mandar para você, Roger, para a gente colocar no chat para entender melhor essa parte da limitação. Mas se o montante pago no exterior tivesse sido superior a esses 13.100, eu ficaria limitado a 13.100. Eu não poderia compensar o eventual excesso. Então, existe a possibilidade de compensação, existe, perfeito, só que eu preciso respeitar esse limite. E o limite, qual que é? A diferença entre o imposto calculado com a inclusão desses rendimentos do exterior e sem a inclusão. Então, tem que ver, meu imposto sem a inclusão deu 5 mil reais, com a inclusão deu 15 mil reais. Então, eu tenho uma diferença de 10. Aí eu só posso compensar um eventual imposto pago no exterior até 10 mil reais, tá? Agora vamos para as perguntas que estão encaminhando para você, Roger. Vamos lá. O pessoal fazendo bastante pergunta, até agradeço a participação aí, eu acho que o pessoal está falando bastante. A imposto de renda sempre tem, né? Bastante pergunta. Tá. Só meu computador aqui deu uma travada, bem na hora do webinar. Eu posso ir te passando as perguntas, Renata? Como é que a gente... Pode sim. Tá, só deixa eu puxar. Eu salvei aqui na outra tela. Então, rapidinho. Posso responder? Se quiser começar aí... Vamos aqui, Roger? Pode ser. Enquanto pode ser, pode ir. Legal. Sim, pode ir. Tem uma pergunta da Thaís, que ela questiona, quando a pessoa física está no exterior, morando e trabalhando, e não fez a comunicação de saída do país, mas os bens dele estão no Brasil estão sendo alugados. Nesse caso, entendo que deva fazer a declaração normal, como se estivesse aqui, mas se estivesse feito a comunicação de sair dos aluguéis recebidos no Brasil, como deveria ser tratado. Nesse caso, na verdade, Thaís, se a pessoa sai já com o intuito, eu não vou mais morar no Brasil, já dá saída definitiva. Sabe por quê? Porque você acaba bitributando, tá? Hoje em dia ainda não tem a possibilidade de cruzamento com Polícia Federal para essa parte de saída, passaporte, quando entrou, quando voltou, ainda não tem esse cruzamento. Um dia vai ter, com certeza, mas hoje não tem.
Só que aí, essa pessoa, como está morando lá no exterior, ela vai precisar apresentar a declaração dela do exterior, tá? Não cruza com a nossa. O fisco não tem como saber que você apresentou uma declaração no exterior. Mas uma vez que você não deu a saída definitiva, você precisa também declarar aqui, né? E ser tributado como se residente fosse. Então, teoricamente, você vai oferecer a tributação do aluguel e até dos eventuais rendimentos que você possua no exterior. Que aí você ainda está sendo considerado como residente aqui no país. Então, o certo é, quando eu saio com o intuito de, putz, eu vou sair, vou morar fora mesmo, não vou voltar, já dá a saída definitiva. Já quita, já presta contas do que você tem a prestar até a data da tua saída, ou sair, não tenho certeza se vou ficar, não vou. A gente tem um prazo que a gente é considerado residente ainda no país, e passou desse prazo, a gente precisa apresentar a declaração de saída definitiva. Mas no teu caso, você fala aqui que, mas se ele tivesse feito a comunicação, ou seja, considerando que ele tivesse dado a saída definitiva, né, Thaís? O que a gente precisaria fazer? Como é que esses rendimentos seriam tratados? Primeiro, ele seria tributado no país em que essa pessoa está residente. Aqui no Brasil, quando houvesse, eu estou alugando esse imóvel para um residente aqui no país, e ele vai fazer a remessa para o exterior. Então, estaria sujeito à incidência do imposto de renda, se não tiver nenhum acordo ou nenhuma legislação que atribua uma alíquota diferenciada. Nesses casos, vai variar de 25% a 15% no montante da remessa, isso depende da operação que está sendo praticada, tá, Thaís? Então, a gente tem alíquotas de 25%, temos alíquotas de 15%, e aí, eventualmente, ele pode ver de compensar no exterior o recolhimento da retenção que foi feita aqui. Mas se ele tivesse dado a saída, seria esse o caso, tá? Aí ele ofereceria a tributação lá no país que ele está morando e, se tivesse acordo para evitar a bitributação, poderia até mesmo compensar eventual imposto de renda que ele teve retido aqui no nosso país. Perfeito. Quer que eu faça as próximas, Renata? Pode ser. Uhum. Já estou com a listagem aqui. A Maria Pupim fez o seguinte questionamento. Pessoa que trabalha em empresa no exterior e recebe bônus em ações da empresa. Como declarar a venda e saldo dessas ações? Tá. Então, só para eu entender, Maria, ele tem ações em bônus, tipo stock options, e ele é considerado como residente aqui no país, né? E aí ele fez a aquisição, vai declarar na ficha de bens e direitos. Se houver a venda dessas ações, estou supondo que são stock options, tá, Maria? Quando houver a venda dessas ações, a gente apura ganho de capital lá no programinha no GCAP. Então, baixa o programinha GCAP, vê o valor de aquisição, quanto que ele pagou por aquisição dessas ações da empresa, vê o montante que foi vendido e aí apura o ganho de capital em cima deles. Perfeito. O Renata, a Thaís agradeceu muito lá pela resposta anterior da pergunta dela. Já deu um obrigado aqui no chat agradecendo. Legal. Tá? Vamos lá, pode ir para a próxima, Rogério. Outra aqui da Jussara, a pessoa física recebe aposentadoria do exterior. Deve ser tributado pelo total da aposentadoria ou pelo valor que entrou no país, pois essa pessoa não retira todo o valor da aposentadoria. Tá. Considerando que ela é residente no país, ela vai oferecer a tributação, vai informar o total, ainda que parte desse montante ela tenha deixado numa conta que ela possui no exterior. É perfeitamente possível. Então, recebi o equivalente a $2.500, trouxe para cá 2.000 e deixei 500 lá. Não, aí, perfeito, pode ser feito, você vai declarar lá em bens e direitos essa conta que você possui no exterior, mas o rendimento que foi auferido lá do exterior, né, de aposentadoria, vai indicar o equivalente a $2.500, tá? É o montante total e não só a diferença que teve o ingresso aqui no país. Legal, pode ser até uma estratégia ali já para o contador passar até para o contribuinte, né? De talvez fazer um recolhimento menor, enfim, de deixar o dinheiro alocado em outro lugar. Exatamente. Legal. Tem mais uma pergunta da Tássia. Como declarar ações na Bolsa dos Estados Unidos? Tá. Também tem um campo específico para isso, tá, Tássia? Na ficha de bens e direitos, você vai indicar
tem um montante equivalente a ações, deixa eu até abrir aqui, que eu já te passo o código certinho. Eu deixei até a declaração aberta. O pessoal que está aí no chat também, se quiser fazer mais perguntas, fiquem à vontade que a gente vai tentando responder o máximo possível até às 17 horas. Você vai colocar no 3, tá? Que ele vai estar como participações societárias. Aí o código 1, que são ações, inclusive as listadas em bolsa. Aí vai ver de quem esse direito pertence, né? Vou colocar titular ou dependente e colocar o país de localização. Na ficha bens e direitos, as ações que você possui lá, tá? Agora, não confundam, que o pessoal também tem confundido criptoativos com participação societária, como se fosse algo negociado em bolsa. Não. Aí, para criptoativos, a gente tem um código específico, que é o 8, e aí você vai indicar o código, se é Bitcoin, se são altcoins, vai colocar o tipo de criptoativo que você tem. Indicou ali também a mesma coisa. Qual que é o país que você detém, vai indicar, porque às vezes tem exchange, pode possuir lá fora, então faz a indicação. Então, bolsa de valores é daquela forma, criptoativos, a gente precisa indicar no código específico de criptoativos, tá? Pode ir para a próxima. Tem uma aqui do Antônio. Pessoa estrangeira, residente no Brasil. Como declarar herança recebida do exterior? Tenho de pagar algo sobre essa herança? Com esse dinheiro comprei apartamento no Brasil. Tá, então ele recebeu herança do exterior. Como declarar essa herança? E se eu tenho que pagar algum valor sobre esse valor recebido? Porque se é do exterior, a gente nem tem como ver se teve eventual ganho de capital, porque no país, quando a gente recebe herança aqui do país, a gente tem a regrinha que se a transferência é feita pelo mesmo valor de declaração, não há algo que se falar em ganho, aí vai ter imposto sobre transmissão, que aí não tem nada a ver com o IR. Agora, para herança, eu vou dar uma pesquisada aqui, pode ir para a próxima, que eu vou pesquisar aqui em relação à herança, tá? Isso aqui eu peguei a Renata na pergunta, mas acho que a gente pode até dar um retorno aí nos próximos web, né? Lógico. A gente vai ter mais. Mas deixa eu só ver se tem alguma coisinha aqui. Porque o dinheiro que foi usado para comprar um apartamento aqui no Brasil, ok, você vai declarar como bens e direitos. Eu só quero checar para ver se tem alguma possibilidade também de isenção, se tem algo específico para quando é herança do exterior, que eu realmente não lembro de cabeça, mas eu vou pesquisar. Aqui, Antônio, pode ir para a próxima que eu pesquiso. Tá. Qualquer coisa a gente dá um retorno posterior, tá? Tem uma pergunta aqui do Márcio. Como fica o dinheiro gasto no exterior que estava declarado como saldo no exterior? Provavelmente havia uma declaração anterior. Tá. Então, o que acontece? Você tinha uma moeda estrangeira que vinha declarando na sua declaração de ajuste, mas fez a sua viagem e gastou, zerou, né? Então, à medida que você gasta esse dinheiro, você também dá baixo. Se eu gastei integralmente, eu vou zerar, tá? Quando chegar na minha... eu juntei 2022 todinho, fui viajar em 2023, não tenho mais essa moeda, porque eu gastei integralmente na viagem, tá? O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu preciso da baixa. Vou dar baixa nesse montante. Então, eu declarava que eu tinha $4.000. Já gastei os 4.000. Estava convertido, lógico, quando eu vou fazer na minha declaração, eu já passo para conversão, mas na discriminação eu indico que eu tenho os $4.000. Perfeito. O que eu vou fazer? Eu vou zerar, porque agora eu não tenho mais, vou deixar zerado, e no próprio campo de discriminação, eu vou indicar que foi feita uma viagem, que esse dinheiro foi gasto. Não tem problema nenhum, só vou baixar porque você não tem mais esse montante. Seria isso, tá, Márcio? Dar baixa nesse dinheiro e na discriminação justificar
o porquê que ele saiu. Como não teve uma venda de fato, você teve uma viagem, gastou o dinheiro lá, adquiriu outras coisas, usou para alimentação, para hospedagem, para passeio, o que quer que seja, eu só vou dar baixa, eu preciso dar retirada, e aí você justifica que esse montante não tem mais, porque foi utilizado em viagem para o exterior, tá? Tá. Tem uma pergunta do Victor aqui, acho que é interessante fazer, que pode ir um pouquinho dessa parte mais teórica, que é já mais um pedido a vídeo do fisco, né? O que o Victor perguntou? Minha cliente teve despesas médicas nos Estados Unidos, e claro que a declaração dela saiu na malha fiscal, porque querem comprovação desses pagamentos via processo e envio dos documentos. Só que eles querem esses documentos traduzidos. Como proceder nessa tradução? Não sei, Renato, você já viu alguma situação desse tipo? Já. Principalmente, no caso de despesa assim, médica, eu nunca tinha visto. Eu vejo muito quando tem compensação do imposto. Quando quer compensar, eles são bem exigentes, tem que estar com toda a documentação, comprovante de recolhimento e com o documento traduzido, tradução juramentada. E aí eu te indico, Vitor, procurar embaixada, tá? Porque aí você pede para eles, em relação ao suporte, para que haja a tradução juramentada daquele documento, eles vão poder te auxiliar e aí você demonstra ao fisco. Mas todos os documentos que envolvam operações praticadas com o exterior, eles sempre têm isso de querer o documento traduzido e a tradução juramentada. Então, procura a embaixada do país, que eles vão poder te auxiliar em relação ao documento, ao formato que o fisco quer que você apresente. Mas é comum, tá? Isso acontece mesmo. Beleza, acho que está esclarecido aí para o Victor. A Renata e a Cláudia, elas perguntaram se a gente vai falar sobre a Instrução Normativa 2180 de 2024, Renata. Aqui fala do ganho de capital com alíquota reduzida, né? Das novas regrinhas para o exterior, né? Isso, exatamente. Tá. Na verdade, o tema, como a gente tem muita coisa lá que passou a produzir efeitos a partir de janeiro, não é o tema específico da palestra. Mas em relação a essa temática, é um ponto super interessante vocês terem abordado, porque é algo que, de alguma forma, vai refletir para a declaração desse ano, quando a gente fala de aquela apuração do ganho de capital com alíquota reduzida de 8%. A legislação trouxe uma série de mudanças em relação aos investimentos no exterior, que foram regulamentadas com essa instrução normativa, e dentre elas, essa possibilidade de apuração e recolhimento do ganho de capital numa alíquota menor, nessa alíquota de 8%. E, para isso, o contribuinte precisa fazer a opção, que também, coincidentemente, é até a data da entrega da declaração, com todos aqueles, porque dentro das regrinhas de obrigatoriedade, foi instituído que aquele que fez a opção por trazer o bem que ele possui no exterior a valor de mercado em 31 de 12 de 2023, ele tem a obrigatoriedade de apresentar a declaração também. Aí, o que ele vai fazer para esse ano? Ponto 1, ele precisa demonstrar essa opção dele, ele precisa fazer essa opção dele através daquele ABEX, né, que já está disponível, tá? O fisco já liberou, e através desse dispositivo é que você vai indicar que fez a opção pela antecipação do recolhimento do ganho de capital, porque atualizou esse teu bem a valor de mercado. E aí vai ter uma alíquota definitiva, uma tributação exclusiva na fonte do ganho de capital de 8%. E isso, o que vai acontecer na tua declaração agora, desse ano? Quando você for prestar essa informação, você já vai levar esse bem para o valor atualizado, já vai trazer esse montante para o valor que você atualizou. O próprio fisco tem perguntas e respostas. Inicialmente, o pessoal ficou com dúvida. Eu confesso que eu mesma, quando li a primeira vez, eu falei, nossa, eu acho que então só vai produzir efeitos em 2025. Não, aí eles soltaram uma orientação bem clara, que, ponto 1, esse bem precisava ter sido declarado na declaração lá de 2023, senão ele não é passível dessa apuração de alíquota reduzida. Feito isso, se enquadrou nessa regrinha, trouxe a valor de mercado, quando for fazer a declaração desse ano, já vai trazer o montante atualizado. Então, eu acho que de impacto para essa declaração, e que a gente pode trabalhar em cima do tema, seria realmente a parte da antecipação do ganho de capital quando a gente traz a valor de mercado, dessa alíquota de 8%.
Lembrando, se for esse teu caso, opção, recolhimento, até 31 de maio, a mesma data de entrega da declaração da pessoa física, tá? E voltando, eu vou voltar para da herança. Foi muito rápido aí, ó. Já achou? Eu passei um monte, já achei, já. Sabe, eu vou falar uma coisa para vocês, eu fiquei, sabe quando dá um branco? Porque a gente sabe, herança aqui do país é rendimento isento. Falei, será que eu tô... Sabe quando você vai responder tão de pronto, assim, isento? Ai, meu Deus, mas é do exterior. Será? Mas vai ser considerado também como rendimento isento, tá? Então, essa herança que você recebeu do exterior vai declarar como rendimento isento. Deixa eu voltar só para ver o que ele complementou também. Depois de citou com aquele dinheiro foi comprado um apartamento, né? Acho que Isso. Então, vai declarar na ficha de bens e direitos. Até em bens e direitos, na discriminação, você coloca, também discrimina que o apartamento foi adquirido com o dinheiro da herança. E na ficha de rendimentos isentos não tributáveis, vai indicar esse montante lá também, tá? Como rendimento isento e não tributável, não vai tributar. Agora, isso aí eu estou falando do imposto de renda, porque pode ser que lá no país que remeteu para cá tem algum tipo de tributação, aí tem que ver em relação ao imposto de transmissão, quando é do exterior, aqui é mais a parte do imposto de renda mesmo, tá? Perfeito. Acho que vou fazer a última aqui, Renato, para a gente finalizar. O Ivanir perguntou, boa tarde. Uma pessoa física residente no Brasil adquiriu um imóvel em dólar nos Estados Unidos. Devo atualizar anualmente na DIRF, na declaração do imposto de renda, o valor do imóvel em bens e direitos pela cotação de 31 de 12 de cada ano, ou não? Não. Nesse caso, a gente sempre vai considerar a data de aquisição. Então, eu adquiri em janeiro de 2023. Eu vou fazer a conversão, vou utilizar a data de aquisição daquele bem, a moeda, a conversão para aquela data, e é esse montante que eu vou declarar até que haja eventual venda, né? Que aí eu vou apurar o meu ganho de capital, mas eu não vou atualizar esse montante todo ano. Mas é porque ele está no exterior, então se eu for vender, a venda vai ser em dólar, independente. Na declaração da pessoa física, isso tem que estar expresso em reais, considerando a data de aquisição, e é esse montante que você vai seguir declarando. O que teve de brechinha na legislação para uma atualização a valor de mercado, para esse caso que eu acabei de falar para vocês, que eu poderia antecipar, né, essa opção, se eu fizer até 31 de maio, que ao invés do regra geral 15%, eu tenho uma alíquota reduzida de 8% em cima desse ganho de capital, porque eu atualizei a valor de mercado. Mas isso é uma exceção à regra. Até os bens que a gente tem aqui, infelizmente, não pode atualizar. Então, tem bens que foram adquiridos em 1999, que o valor estava super diferente, o apartamento está valendo 1 milhão, pagou 60 mil e não consegue atualizar. O dia que for vender, vai ter que considerar os 60 mil de aquisição dele. A mesma coisa para o exterior, tá? Inflacionando os valores, né? A gente não pode fazer a tabela. É verdade. Tá. Pessoal, eu só queria que se vocês confirmassem se vocês estão novamente vendo o meu QR Code aqui na tela. Apareceu para ti, Renata? Pelo menos. Apareceu. Tá. Beleza. Pessoal, algumas pessoas perguntando se o webinar fica gravado. Sim, pessoal, a gente fica gravado, a gente disponibiliza aí durante a semana no YouTube ali da Thomson, do Adomínio Sistemas da Thomson, tá? Então você pode acessar lá no YouTube o nosso canal e vai ter tanto esse webinar como os demais webinars que a gente gravou durante o ano e também os últimos anos, todos lá disponíveis para vocês assistirem, mandar para um colega, enfim, para alguém que também queira se inteirar sobre o assunto. Eu coloquei aqui de novo o QR Code, tá? Aqui esse QR Code vai dar acesso ali a algumas promoções exclusivas para quem está assistindo o webinar de hoje, tá? Também vou passar para o QR Code da Renata, que ela pediu para eu pôr aqui na apresentação. Deixa eu... Do checkpoint. Não menos importante, né? Exato. Aí a pesquisa de satisfação. Não é a satisfação da palestra, mas lógico, se vocês quiserem também mandar, de crítica, elogio, o que quer que seja, podem se aproveitar desse canal, mas quem já é assinante checkpoint,
quer dar um feedback sobre as funcionalidades, olha, isso aqui não está legal, isso está bacana, dá sugestão de temas, também acesse o QR Code para a gente poder produzir cada vez mais conteúdos de acordo com a demanda de vocês. Perfeito, o pessoal aqui agradecendo. Opa, legal. É estranho, porque toda palestra que eu dou, eu consigo ver o que o pessoal está escrevendo no chat. Essa eu não consigo. Está me deixando invocada, que eu estou clicando chat, eu não consigo ver nada. Mas obrigada, gente, todo mundo, pela participação de vocês. Até o Vitor colocou aqui por último que no início do webinar a gente comentou que alguns lançamentos a domínio faz, tá? Eu acredito que ele está falando do Carnê-Leão, que foi o primeiro item que a Renata citou. Tá? Então, ele até deixou o e-mail aqui, depois eu te mando um e-mail, tá, Vitor, com passo a passo de como fazer o Carnê-Leão por dentro do sistema contabilidade da domínio. Tá? E aí depois, qualquer dúvida também a gente pode ir conversando lá no e-mail se você tiver mais alguma dúvida. Acho que está chegando aqui no fim do nosso webinar, já está dando quase 17 horas. Acho que eu, pelo menos, aprendi muito com a Renata hoje, né? Eu estava brincando com o pessoal aqui hoje. A gente vai fazer 3 sessões, eu vou esperar as 3 sessões para eu declarar meu imposto de renda, né? Eu sou formado em contabilidade, então eu tenho uma ideia básica, então já fiz o pré-preenchimento, Renata, mas vou esperar aí os webinars contigo para ver se eu não preciso preencher mais alguma coisa ou alterar algum item. Então, legal. Não vai ficar para cima da hora. Comecinho de maio, eu já vou conseguir mandar. Não, então. Pelo amor de Deus, não deixem para cima da hora. Quanto antes, melhor. Aí faz com mais calma, consegue checar melhor a informação. Eu já dei eu fiz a pré-preenchida, né? Já dei uma olhada, já ajustei alguns itens ali, preenchi umas coisas que não estavam. Mas vou esperar aí as 3 sessões para mandar o definitivo. Não é? Na outra palestra eu falei, porque a gente fica numa expectativa, no modelo pré-preenchido vai vir um monte de informação, talvez eu não tenha que preencher quase nada. Não, sempre, principalmente despesa médica, quando tem reembolso, que é essas, bem informação faltando, a informação não bate, então é importante checar, mesmo no modelo pré-preenchido, olhar muito bem, porque às vezes vem com informação que está faltando, ou informação a mais, né? Porque o plano de saúde não tem, quando faz a indicação das despesas médicas e migra para a declaração de ajuste, muitas vezes não vem só o valor que foi efetivamente pago, né? Considerando eventual reembolso, ele vem um montante integral. E aí a gente precisa tomar um cuidado com isso também para fazer o ajuste, considerar como dedutível o que de fato é, né? É isso. Eu acho que inclusive aconteceu comigo, porque eu fiz eu fui ao dentista e o dentista veio declarado o valor correto. E aí do plano de saúde, eu até ia pegar meu recibo da empresa para conferir se estava o valor correto ou não. Checar lá. Mas então, ele pessoal, vai vir integral. O nosso próximo webinar aqui sobre o R comigo e com a Renata vai ser na próxima terça-feira, no mesmo horário, às 16 horas. Tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a organização dos documentos, como que a gente pode organizar e deixar esses documentos salvos, né, para caso a gente passe por alguma fiscalização da Receita Federal, em que a gente ter tudo isso documentado. E depois também, em dia 30, a gente vai fazer mais um webinar aí sobre como o escritório pode se organizar aí nesse período que a grande demanda aí dos escritórios, né? Correria, tem imposto de renda, ECD, ECF, então a gente sabe que o primeiro semestre para o contador é bem corrido. Então, como é que o contador pode estar se organizando nesse período de demanda bem alto? Tá? Agradeço a Renata pela participação. Renata, se também quiser dar mais uma palavra final para o pessoal, fique à vontade. Obrigada, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Terça-feira estamos de volta. Vai ter o Forms para eles mandarem perguntas também, já? Ou não? Sim, tá? Já fica disponível. A gente já pode ir selecionando as prévias, né? Então, quem vai participar, pessoal, já pode ir encaminhando que a gente dá prioridade nessas respostas, né? Como a gente fez hoje. Tá? Então, vão enviando as dúvidas aí que a gente vai se organizando para a Renata poder esclarecer tudo aí para vocês. E é isso. Super obrigada, Roger. Obrigada a todos. Obrigada quem não está aparecendo aqui na câmera, mas que está auxiliando a gente. E espero ter contribuído, ajudado vocês. Desejar uma boa tarde a todos. Então tá, valeu, pessoal. Acho que a gente se encontra aí, então, na próxima terça-feira. Tchau, Renata. Até lá. Tchau, até mais. Tchau. Tchau, tchau.